Boa noite a todos. Meu nome é Aparecido de Arruda Sobrinho. Eu sou físico, com doutorado em Físico-Química, e eu gosto muito da relatividade quântica. Eu estudo muito, aprendi muito mais depois que eu terminei meus estudos sobre relatividade quântica do que quando eu estava cursando. Eu propus falar, né, sobre formalismo matemático da mecânica quântica. É um assunto bastante extenso, não é possível falar em uma aula, assim, com menos de uma hora, falar todo o formalismo. Eu até comecei com essa ideia de escrever todos os formalismos, né, o de Schrödinger, Heisenberg e Dirac, mas é impossível fazer numa aula só com uma certa lógica. Então, hoje, para o assunto que eu quero falar, que é sobre o surgimento dos números complexos nas equações, o que obriga as funções a serem complexas, né? Funções do espaço de Hilbert. Eu queria colocar um contraponto, porque de quando eu estudo física moderna, nos livros, a gente já entende que os números complexos são a razão de toda a dificuldade de entendimento da mecânica quântica. Então, somente uma pessoa com boa formação em matemática, bem educado em matemática, consegue entender a mecânica quântica, não profundamente, mas o suficiente para não se perder em filosofias não, não conclusivas, né? Então, eu queria enfatizar isso, né, no formalismo que eu vou mostrar, é para enfatizar a importância dos números complexos e a impossibilidade de realizar medida no corpo dos complexos, sobre números complexos. Não porque a física, as entidades físicas, têm algum problema, alguma coisa escondida, como variáveis ocultas, coisa que se falou muito no passado, ou uma ordem implicada, uma coisa que também houve uma linha por esse caminho, mas não tem esse mistério todo. Os números complexos é uma propriedade deles não ter relação de ordem. Então, eles não podem ser ordenados. E medida, essencialmente, é uma comparação. É uma comparação do objeto que se pretende medir com um padrão. Então, a gente já teria dificuldade de encontrar um padrão complexo, um objeto complexo, para comparar. Apesar que se faz isso no laboratório, né? A natureza é complexa e o pessoal experimental sabe lidar com isso. Mas a comparação não é possível. Certo? A gente só consegue fazer comparações com números reais. Então, a gente só vai conseguir medir os autovalores, que são números reais. Os estados intermediários, que são os misturados, né? Não é possível medir. Então, ao longo da, da apresentação, eu vou ressaltando onde estão os detalhes dessa. Então, avançando aqui, né? Isso que eu acabei de falar, que é um assunto muito extenso, tá certo? Então, eu vou focar o objetivo dessa apresentação. No início, o senhor Tzadik me pediu essa focalização, né? Eu disse que falaria, ainda não sabia o quanto que eu ia conseguir preparar, eu acabei deixando genérico, mas eu vou focar aonde aparecem os números complexos e qual a consequência disso. Bom, isso aqui é só para me lembrar de falar, né? A física quântica,
é multidisciplinar, ou seja, ela, quando foi desenvolvida, os químicos tomaram uma participação muito grande pela espectroscopia. O primeiro átomo, o primeiro sistema tratado, que precisou ser tratado, foi o átomo. Então, teve uma participação muito grande de físicos e químicos nos experimentos, nas ideias. E a matemática, né? Talvez a mecânica quântica seja uma teoria física mais axiomática ao estilo matemático do que baseada em leis empíricas, apesar que acontecem as duas coisas. E na formulação de Dirac, ela é bastante axiomática. Existem os postulados e tudo é deduzido a partir daqueles postulados. Então, é uma disciplina, é multidisciplinar, né? Física, química e matemática. Foi desenvolvida assim. E, ao contrário do que muito se fala, ela é uma teoria determinística. Pelo menos em teoria, com as equações, é possível determinar perfeitamente as soluções. E a evolução dos sistemas, tá? Do ponto de vista teórico. Certo? Todo problema que existe é o seguinte: quando a gente tem uma solução das equações, essa solução não é suficiente ainda. É preciso determinar uma condição inicial que determina as constantes dessa equação, os valores iniciais ou valores de contorno, para ser inseridos nessa equação. São valores, né, próprios dos sistemas, valores que deixam a solução completamente determinada. E, pelo problema da medida, na mecânica quântica, não é possível fazer essa medida de um sistema, certo? Pelo menos não de todas as suas variáveis, para colocar essas constantes iniciais ou de contorno nas equações e ter a solução perfeita. Certo? Mas ela é completamente determinística. No campo teórico, não há nenhum problema em determinar as soluções exatas. Os sistemas quânticos, eles interagem, né? Tanto uma interação real, né, quanto uma interação nesse nível dos números complexos. Quando a gente estuda os sistemas atômicos, existe uma integral feita, né, que é denominada força de troca. A força de troca é simplesmente a superposição da função de onda, então ela é feita no nível mais fundamental, certo? Não é uma interação com transmissão de informação como a relatividade exige, certo? Bom, eu pretendo preparar mais aulas sobre esse assunto, mais palestras, né, sobre esse assunto, e tendo a oportunidade, a gente avança, né, nesses temas, entrando em detalhes. Bom, hoje a gente vai basicamente se ocupar da dedução da equação de Schrödinger, né, na forma diferencial. São totalmente equivalentes as matrizes. A formulação matricial de Heisenberg é totalmente equivalente, e a formulação de Dirac, os operadores de criação, destruição, também é tudo equivalente. Só muda o formalismo matemático para tratar mesmo. Mas é bom darmos uma de cada vez e ver as diferenças e como o poder do formalismo vai aumentando. Bom, a equação de Schrödinger seguiu quase que imediatamente o trabalho de Broglie sobre o comportamento dual, né, que a radiação e a matéria apresentam. Ambas apresentam comportamento ondulatório e ambas apresentam comportamento corpuscular. Ele fez todo um desenvolvimento para determinar como que seriam as ondas associadas com as partículas com massa.
E ele partiu, né, o de Broglie, ele só obteve a solução para essa situação, para esse sistema. Ele não obteve a equação. Então, ele também se baseou na solução das equações de Maxwell, né? Ondas planas, certo? Que são os fótons, né? Ondas eletromagnéticas. E imaginou que a solução seria parecida, ondas planas. E, e utilizou também o que já se sabia que foi desenvolvido por Planck, né? E Compton e o próprio Einstein com o trabalho fotoelétrico. Então já havia algumas relações importantes entre energia total e frequência e entre energia cinética e momento. Aí falando de energia total da partícula, né? Como também é conhecido a energia e o momento para uma partícula da mecânica newtoniana. Então ele juntou tudo isso, usou também a equação de conservação de energia, escreveu a energia cinética em função do momento da partícula, isso é importante. E a energia potencial, ele supôs inicialmente um potencial constante, que não alterasse o momento da partícula. Era essencial que o momento da partícula permanecesse constante durante o movimento para as equações dele serem válidas. Certo? Então, aqui, essa desenvolvimento que eu vou mostrar, eu tirei do livro do Heisberg, que é um livro-texto usado, muito usado nos primeiros cursos de mecânica quântica, né? Em física moderna, na verdade, que é quando se trata a primeira quantização, os primórdios da mecânica quântica, e de um livro chamado Svensson, que estão na bibliografia logo abaixo. Então, o primeiro trabalho relevante para a mecânica quântica foi, claro, o trabalho de Planck, em 1900, resolvendo a emissão de radiação do corpo negro. Certo? Ele foi obrigado a quantizar a energia para não haver, para reproduzir esses gráficos, na verdade, porque se ele não fizesse isso, haveria uma divergência, uma energia infinita à medida que a frequência aumentasse. E a gente vê nos gráficos aqui experimentais que isso não acontece. A energia tem um máximo, né, numa determinada frequência, certo? E para uma determinada temperatura, né? E que corresponde a frequência maior aqui, né, ocorre um corte. Então, ele forçou uma quantização através dessa expressão aqui, que é energia igual a constante de Planck. Então, a constante passa a ser fundamental na mecânica quântica, determina o menor pacote de energia, a função da frequência para... Certo? Então, essa fórmula o de Broglie usou como vinculante na equação dele. Também havia o trabalho de Compton, né, da colisão de raio-x com as partículas, certo? E aí era observado um comportamento corpuscular para o raio-x. O raio-x, que raio gama são conhecidos como ondas, né, ondas eletromagnéticas, mas eles apresentavam um comportamento corpuscular no experimento de Compton. E o efeito fotoelétrico, explicado por Einstein, que a emissão de elétrons por um metal também obedece uma certa quantização. A intensidade de luz não é importante.
mas sim a frequência com que essa luz é lançada. Porque pode jogar uma quantidade de luz enorme se não tiver a frequência mínima, que é o pacote mínimo de energia, para arrancar o elétron da situação. Porque ele está preso no potencial do metal, não havia liberação de elétrons. Então, tudo isso leva, né, ao dualismo, né, a onda-partícula. Situações que mostram claramente um comportamento corpuscular com a energia quantizada e a mesma coisa para ondas eletromagnéticas, ambas se comportando das duas maneiras. Então, aqui um desenho explicando o experimento do efeito fotoelétrico. Né? Essa intensidade luminosa aqui não é importante. O importante é a frequência dos fótons que estão chegando. Ele precisa ter uma energia mínima para arrancar o metal de lá, um quantum mínimo, o elétron do metal. Certo? Então, o de Broglie juntou essas relações anteriores aqui. No experimento de Compton, ficou claro que o momento da onda eletromagnética pode ser escrito assim, certo? E aqui a energia total da onda eletromagnética, aqui o momento da onda eletromagnética. Essas relações são verdadeiras e confirmadas experimentalmente. O de Broglie, então, assumiu que na situação em que o potencial é constante, não há força agindo na partícula, o momento dela vai permanecer constante. Então, a onda associada deve ser uma onda plana, que na forma mais geral, né, seria igual a uma onda eletromagnética, que se escreve dessa forma aqui, certo? Uma combinação de senos e cossenos, isso para ter, poderia ser escrito só como função de senos, certo? Uma soma de senos ou mesmo uma onda simples senoidal. Mas para ter aparecer uma fase, uma defasagem, né, e ter um controle sobre a defasagem, então é colocado o cosseno e isso aqui, ou se escreve assim, ou com seno, mas aqui no argumento se acrescenta uma fase constante. Então, ele queria obter soluções iguais a essa, porque essas eram as soluções das equações de onda obtidas da equação de Maxwell, das ondas eletromagnéticas. Ele assumiu, em princípio, que seriam iguais, se não fossem iguais, ele descobriria alguma diferença. E como, de fato, ele não descobriu, mas o Schrödinger descobriu que não é bem essa solução aqui. Então, isso aqui tudo que eu falei, né? O momento deve ser constante, aí pode ser descrito por ondas planas, isso tudo numa formulação unidimensional, né? Quando a gente faz a formulação tridimensional não muda nada, só acrescenta, só o operador fica em 3 dimensões. Também trabalharam no limite não relativístico de velocidades, todos os dois, tanto o de Broglie quanto o Schrödinger, não avançaram para considerar a energia relativística, o que complicaria muito a situação. E aqui tem uma coisa importante. A solução por ondas planas não pode ser considerada uma função de onda para os fótons. Então, explicando aqui, porque mesmo um campo elétrico estático, um campo elétrico constante, que não oscila, não é onda, certo? Ele é gerado, certo? Pela troca de fótons entre as partículas carregadas. Então, a gente pode criar um campo estático, constante, campo elétrico, magnético, constante, certo? Que ele é construído por fótons, certo? E o fóton é o mediador da força elétrica. E não há onda eletromagnética nenhuma nessa situação.
Então, deve haver uma função de onda mais elementar para o fóton. Isso é estudado ainda hoje. Existem várias propostas. A comparação que o de Broglie fez da a onda para partículas ser igual à onda plana eletromagnética foi arriscado, né? E deu bons resultados, até certo ponto deu bons resultados, felizmente, né? Mas até hoje não se tem uma função de onda para o fóton que seja aceita universalmente, né? Existem vários trabalhos, certo? E eu coloquei 2 trabalhos na bibliografia para quem tiver interesse, certo? Aqui, as ondas eletromagnéticas são consideradas como uma excitação fundamental do campo eletromagnético, ou seja, o campo constante, se ele for perturbado, aí ele se propaga e a geração de ondas, né, no contexto, que é uma função de onda, mas no contexto da teoria de Maxwell. Né. Somente descreve a forma como o campo se propaga, não é uma função de onda. Correto? Então, a partir dessas considerações aqui, que o de Broglie se lançou a construir a solução dele. Como já dissemos, isso aqui, essas 2 equações já eram conhecidas, né? Importantes para relacionar a mecânica clássica com a nova situação quântica que ele queria desenvolver. Né? E essa aqui é a equação da conservação da energia. Nós temos aqui a energia cinética e a energia potencial. Juntas dão a energia total do sistema. Ela precisa ser, essas 3 equações têm que ser obedecidas para essas funções que ele quer encontrar aqui. Função de onda psi1, psi2. E mais, se duas, pelo princípio da superposição, que também já tinha sido observado nos experimentos de fenda, de interferência, se 2 funções são soluções de uma equação, a soma delas, com coeficientes a determinar aqui, né, também é solução. Certo? Isso é a linearidade da solução. E como ele vai desenvolver equações diferenciais, né, as equações diferenciais são lineares, não importa a ordem das derivadas, certo? Elas são lineares. Então, é uma condição que deve ser satisfeita. Certo? Em determinado momento, ele assume que o potencial V de x e t, dependente do espaço e do tempo, na dedução dele, ele admite constante, que permanece constante. Depois ele generaliza para um caso geral, onde pode ser dependente do espaço e do tempo. Tá certo? Algumas soluções particulares, dependentes só do espaço, também são estacionárias, né? Tem a parte temporal estacionária, certo? Mas aí ele segue adiante, né? E trocar de volta o potencial constante por um potencial dependente do espaço e do tempo é feito por uma analogia com uma situação iótica. Né? É usado nas equações de Maxwell e é suposto ser válido aqui e, pelo sucesso da mecânica quântica, realmente é válido, porque funciona. Certo? Para qualquer que seja o potencial, é possível encontrar soluções. Certo? Então, aqui, continuando a dedução, né, ele simplesmente substitui essas 2 primeiras na segunda, certo? Aqui o potencial não está constante ainda, mas ele vai fazer em determinado momento. E obtém essa equação, que é uma junção das 3, que deve ser satisfeita. Aí, por conveniência, ele introduz essas novas relação entre grandezas aqui, né?
onde H cortado é H sobre 2π, e introduz o ômega, a frequência angular, e o K, que é o inverso do comprimento de onda, multiplicado por 2π. Substituindo na equação, fica com essa equação aqui. Bastante simples, né? É verdade. Mas ainda não é uma equação diferencial, né? Ele precisa transformar na equação diferencial, porque essa equação só seria válida para uma situação particular, para um ponto. Para um movimento, né? Mas não estendido, não poderia fazer uma integral no potencial. Se a gente multiplicar essa equação aqui, todos os termos por uma função de onda, que a gente não conhece ainda, mas supõe que ela existe, multiplicando todos os termos, a igualdade é mantida. Então, obtemos essa nova equação também válida. E aí já podemos supor que essas constantes aqui na frente podem ser obtidas derivando a função. Então, elas vêm do argumento da função. Certo? Deve ser uma função, então, que, quando derivada espacialmente ou temporalmente, primeira derivada ou segunda derivada, vai gerar aqui fora o argumento da função linear ou quadrático, dependendo se a derivada parcial é primeira ou segunda. Certo? Então, a gente vê aqui que como aqui aparece k ao quadrado, né, e na função da página anterior, eu vou voltar, aqui ó, é suposta que o k aqui não está ao quadrado, então essa função deve ser derivada duas vezes para obter o k ao quadrado fora. Mesma coisa aqui, tá certo? Então, já suspeitamos que para obter a parte da energia cinética, nós vamos ter que derivar duas vezes, né? Derivada parcial de segunda ordem, a x, né? Da função rotativa. Então, já vai encaminhando para o procedimento que vai ser feito para obter a equação. Certo? Temos que introduzir derivadas e as derivadas já são uma equação diferencial. Aqui não precisa nenhuma derivação, né? E aqui, no final, a gente vê uma coisa interessante. A energia total, ela vai pedir só uma derivação com relação ao tempo. Porque aqui fora aparece o ômega, e lá na nossa função tentativa, aqui, ó, certo? O Ni, que vai ser transformado em ômega, né? Ele só vai precisar derivar uma vez para ele sair fora. Então, a equação aqui já estou a forma mais. Essa aqui continua sendo uma equação de conservação de energia, né? Newtoniana do sistema. Certo? É fácil ver que o k quadrado veio de uma derivada parcial segunda, né? E o ômega veio de uma derivada parcial primeira. Essa situação é muito diferente, como está escrito aqui embaixo. Então, aquelas constantes que vieram do argumento lá fora, a gente está substituindo por ômega para determinar de uma forma bem geral como são como devem ser essas relações, né? E aqui, o que está aqui fora, a gente está substituindo por beta. Então, aqui a gente tem uma derivada, uma equação, derivadas parciais. Vou vendo a derivada parcial segunda com relação a x e uma derivada primeira, parcial primeira, com relação ao tempo. Isso é diferente das equações de Maxwell. Nas equações de Maxwell, o campo elétrico e o campo magnético, ambos eram derivados parcialmente. Duas vezes com relação ao espaço e duas vezes com relação ao tempo. É uma situação bastante diferente. Tanto que somente a gente vai ver em seguida agora, que o
Quando o de Broglie usou a solução das equações de Maxwell, na verdade ele estava usando só a parte real, e a parte real é derivada segunda. Então, ela faz parte da solução. Por isso que funcionou. Mas a solução não era completa, certo? Porque a parte imaginária, a parte complexa, não ia aparecer pela suposição de Broglie, certo? Aí, o próximo passo, então, né, seria colocar nossa solução tentativa na equação, operar as derivadas, realizar as derivadas. Como aqui tem dois, tem seno e cosseno, e aqui tem uma relação entre elas, que seria a divisão daquele A por aquele B, né? Para ficar uma constante só. Aqui você vê um A e aqui um B, né? As amplitudes diferentes. Ao contrário, o A era aqui e o B aqui. Então a gente troca por uma constante só e faz a derivada. Então nós vamos obter uma expressão enorme, que eu não coloquei aqui, mas para quem tiver interesse, naquele livro que eu citei lá, o Weisberg, tem essa dedução aqui muito feita, muito minuciosamente, né? Dá uma expressão enorme, porque derivada segunda desses dois, né, dá uma expressão grande envolvendo a derivada primeira transforma o seno em cosseno e o cosseno e o seno em cosseno. A derivada segunda faz voltar o cosseno, derivado duas vezes, volta para cosseno, e o seno a mesma coisa. O que não vai acontecer com a derivada primeira, do outro lado aqui. Então, a gente fica com uma expressão enorme, envolvendo combinações de seno e cosseno, certo? E a gente quer que as partes indesejáveis sejam zero, ou seja, se anulam, né? Então, separando as partes que a gente quer que se anula, igualando a zero, né? E as partes que a gente quer que dê um valor, que são valores razoáveis, né, para obter na equação, a gente obtém no final, cancelando a dependência de senos e cossenos, com essa técnica, a gente obtém três equações que devem ser satisfeitas. Certo? O que é objetivo? Aqui vai ter expressões diferentes em seno e cosseno nas duas. Certo? E não pode. Certo? Porque depois que faz a operação e que o argumento sai, aqui fica a função, não fica mais a derivada, fica a função, e aqui também fica a função. Então tem que ficar igual, certo? Então, para ficar igual, é preciso matar alguns componentes de multiplicação combinada de seno e cosseno. Certo? Então, a gente obtém essas três equações, né? E resolvendo elas, certo? A gente chega às seguintes soluções para as constantes que a gente colocou. O gama, obrigatoriamente ele é um número imaginário, ou mais ou menos. Aqui, o menos seria a solução da partícula voltando, né? O alfa tem que assumir essa forma e o beta tem que assumir essa forma, e aqui também tem o i, tá certo? Não existe outra solução para aquele conjunto de soluções anteriores. Nessa hora, né, para tornar essa equação diferencial verdadeira, foi obrigado, com soluções de onda plana, o de Broglie foi obrigado desculpa, o Schrödinger, né? A gente está dizendo a equação. O Schrödinger foi obrigado a escolher essas constantes. E elas obrigam a equação a envolver números complexos, o número imaginário aqui no caso.
né? A equação final, né? já incluindo a dependência no tempo do potencial, como eu disse por aquela analogia com a ótica, né? Isso aqui precisa ser testado para ver se funciona, certo? E foi testado e funcionou perfeitamente, usando um potencial que não é constante. Mesmo quando o momento da partícula varia, essa equação continua verdadeira, certo? É uma relação entre as grandezas. Então, a equação final de Schrödinger, usada, extensamente usada em todos os sistemas, física, química, engenharia, desenvolvimento das coisas mais fantásticas, é essa equação simples aqui, em derivadas parciais de segundas e primeiras do espaço do tempo. Mas ela envolve números complexos, o número imaginário está aqui. Isso obriga que as soluções sejam complexas. As soluções não serão reais. Isso foi muito enfatizado. Aqui um trecho que eu tirei do livro do Weisberg, né? Está lá na referência, certo? Ele diz isso claramente lá, a função de onda é intrinsecamente uma função complexa. Não sabíamos disso quando discutimos no capítulo 6, as relações de Broglie, né? Algumas das propriedades qualitativas da função de onda da partícula livre. Entretanto, cada argumento desenvolvido a respeito daquele capítulo poderia ser repetido novamente, substituindo-se toda a expressão função de onda por parte real da função de onda. Esse trecho aqui não é relevante. Aqui é o mais forte. Iríamos perceber também que os instrumentos hipotéticos para medir os valores das funções de onda não podem ser construídos, visto que o valor da função intrinsecamente complexa não pode ser medida por um instrumento físico e real. Então, isso está escrito lá no livro. Isso saiu das discussões de Einstein, Bohr, Heisenberg, são palavras deles, né, que tinham... Então, eles entendiam perfeitamente a situação da mecânica quântica. O que acontecia é que Einstein não aceitava que a essência da natureza, mais fundamental da natureza, não pudesse ser medido, não pudesse ser um valor real. Né? Que, se for complexo, não é acessível a experimentos, ou não é acessível à percepção humana direta. Então ele não aceitava isso, ele achava que havia variáveis ocultas, reais, escrevendo toda a situação, né? E o Bohr não defendia que o máximo que se podia obter era isso mesmo, porque o número complexo ele não tem a propriedade de poder ser medido, ele nunca vai ter, é uma propriedade da estrutura algébrica dele, certo? Eu vou comentar mais um pouco à frente sobre os números complexos, né? Ele continua aqui, as funções de onda série complexa não podem ser consideradas um ponto fraco na teoria quântica. Na verdade, é uma característica desejável, por tornar logo evidente que não devemos atribuir às funções de onda uma existência física da mesma natureza que as ondas do mar. Quer dizer, não devemos procurar responder ou mesmo levantar perguntas como o que está exatamente ondulando e em que está ondulando, né? Lembrando que esse problema já levou ao conceito do éter, né, um conceito ilusório, que para ver onda eletromagnética no espaço vazio, eles admitiam que existia um meio material no espaço vazio, chamado éter, que era extremamente duro, capaz de oscilar com aquela frequência, aquela velocidade das ondas eletromagnéticas, coisa que não é verdade. A onda eletromagnética ela existe por si só, e ela oscila no espaço vazio mesmo. Assim. Então, sendo as funções de onda, né, que carregam a partícula, na verdade, elas carregam a partícula, né, é a parte de movimento da partícula, a energia de movimento da partícula, elas são complexas e não podem ser medidas. Isso leva a todas as outras consequências da mecânica quântica, né, o princípio da incerteza, a impossibilidade, o problema da medida, tá certo?
e a redução do pacote de ondas, né? Que somente quando as funções de onda passam por números reais, por valores reais, desculpa, não exatamente a função de onda passa por valor real, mas quando a gente está fazendo aplicando um operador para tirar um valor de alguma grandeza física, o operador, que é uma equação, um operador diferencial, né, aplicado na função de onda, que não precisa ser real, certo? Ele deve retornar um alto valor real. Então, aquele alto valor pode ser medido. Por exemplo, no átomo, a gente tem lá várias órbitas, né? No espaço entre as órbitas, não existe alto valor real. Somente nas órbitas permitidas existe alto valor real. Então, a gente pode medir a energia do elétron que está naquela órbita. Quando ele for transicionar, ele sai emitindo a diferença de energia entre as duas órbitas que tem alto valor real que ele está. Enquanto ele está transicionando, ele é uma combinação das duas funções de onda, da de partida e da... Então, multiplicado por coeficientes complexos. Nessa hora, ele não pode ser medido. Então, a gente nunca vai flagrar um elétron mudando de uma órbita para outra no átomo. Isso não é acessível a nenhum instrumento. A gente só pode inferir que houve a transição pela energia que ele emite quando ele termina a transição. Certo? E isso também eu vou falar um pouco mais logo a seguir. Certo? Então, além dessas pessoas, desses físicos envolvidos na criação da mecânica quântica, terem consciência de que o problema era o número complexo, o problema da medida era um número complexo, eles falaram isso em vários trechos, eu já li isso em vários trechos do livro, infelizmente pelo tempo aqui eu não consegui achar mais, mas em vários livros, Heisenberg expôs isso muito claramente. Ele usava nas matrizes, na formulação matricial dele, ele usava números complexos como os elementos de matriz. Então ele também afirmava isso, tá certo? Não deveria ter levado a tanto, e por isso que eu quero fazer um contraponto. Existe muito misticismo, muito mistério na mecânica quântica que não procede de fato, né? Se a pessoa não tem uma formação matemática, é até compreensível, ela não. E mesmo para quem estuda, é difícil compreender. A análise de funções complexas é uma coisa complicada e surpreendente pelos resultados que ela dá, certo? Então é compreensível que a pessoa fique esperando alguma coisa real para ela entender a mecânica quântica, mas para quem estuda não deveria ter essa problema, esse problema. Então a procura de variáveis ocultas, tudo isso já devia ter sido variáveis implicadas ou explicitadas ou implicitadas, né? Não deveria ter lugar diante disso tudo aqui, certo? Bom, eu vou voltar agora um pouquinho naquela parte da superposição. Porque eu falei do átomo, aqui, ó, nessa linha aqui, né? A função, ó, se duas funções são soluções, uma combinação linear dela com coeficientes complexos também é solução, certo? Isso é um fato, né? Quando essa função aqui é um autoestado, o que significa isso? Que o operador hamiltoniano aplicado nela leva ela nela mesma. Ela não modifica a sua forma. Ela permanece estável com a mesma forma. Isso acontece com o orbital de um elétron no átomo. Certo? Nas órbitas permitidas,
O operador lá envolve o momento angular, né? Já é uma formulação um pouco mais elaborada, mas leva a a autofunção nela mesma, ou seja, ela permanece na forma de orbital. A mesma coisa acontece para o segundo orbital, certo? Mas quando a gente faz uma combinação delas, ou seja, está no espaço intermediário, não vamos dizer espaço, mas está no estado intermediário entre o primeiro orbital e o segundo orbital, com coeficientes complexos aqui, né? Essas funções aqui não são, o conjunto das duas não é mais estacionário, porque o produto cruzado delas, né, quando a gente vai fechar o operador, né, tem que multiplicar ela pelo conjugado complexo dela mesma. O conjugado complexo mata a parte temporal, então ela fica estacionária, certo? E a mesma coisa acontece com a segunda, mas o produto cruzado delas não vai ser uma multiplicação de duas exponenciais envolvendo o ômega t e o ômega t o ômega 2t, ômega 1t e ômega 2t. E essa parte, quando a função está no estado intermediário, ela não é estacionária, ela é evolutiva no tempo, certo? E claro, ela saiu de um estado e vai para outro, né? Ela não pode ficar ali porque aquele ali não é um estado estacionário. Nessa hora, se a gente tenta medir, não consegue, porque é um número complexo, nenhum aparelho vai medir ali, tá certo? E não é um caso perdido, porque como ela está evoluindo, ela não vai ficar ali. Isso evolui muito rápido. Então, assim que ela chegar no estado que é estacionário, o aparelho mede. Então, isso é uma redução do pacote de ondas ou redução da solução, né? Para um dos estados, que são autoestados, né? Que tem autovalores reais e que é permitida a medida. Tá certo? Então, isso também é fácil de entender, não tem toda aquela mistificação da redução do pacote de ondas. Bom, esse aqui é um outro livro, né, que descreve já uma parte do trabalho do Heisenberg. Ele se baseia em oscilador harmônico, né, para fazer a formulação dele em frequências para esses osciladores, certo? Que é equivalente a ondas planas, né? Certo? Então, aqui ele já fala que tem os estados, né? Que vai até infinito. Aqui o símbolo é infinito, não apareceu corretamente. Então, quando a gente gera no átomo os orbitais, né? 1, 2, 3, e os suborbitais, ele, ele vai até o infinito, até o limite do contínuo. Ele tem infinitos orbitais. Como essas funções são ortogonais entre si, ou seja, cada uma é linearmente independente da outra, ela serve como uma base de funções. Da mesma forma que a gente expande uma função em série de Fourier ou em série de Taylor, como usando potências, né, a gente pode expandir qualquer função em termos das funções da base, que são essas autofunções. Então, qualquer estado intermediário ali para o elétron, se não está no orbital no autoestado, ele vai ser uma combinação de autoestados. E quando for feita a medida, ele vai mostrar o autoestado mais próximo, que é o que pode ser medido, certo? O alto valor, né, da função. Correto? Então, continuando, agora não falta muito. Mas continuando aqui, né, um outro aspecto da formulação de Heisenberg é que ela também usa números complexos, certo?
Agora, a parte mais importante aqui. Antes de Heisenberg, os físicos usavam números complexos já era conhecido há bastante tempo, por conveniência, porque muitos problemas levavam a equações mais simples e soluções muito mais fáceis quando se usava números complexos. Em engenharia elétrica, a gente usa muito de escrever com números complexos, porque a corrente defasa da tensão, e o número complexo é ótimo para definir isso muito facilmente. Mas a situação na mecânica quântica é diferente. O número complexo não está lá por conveniência, certo? Ele surgiu na equação e ele faz parte da equação. Então, ele obriga as soluções a serem complexas e não há outra saída a não ser trabalhar com números complexos. Pelos números complexos, a gente consegue medir somente o módulo dele, né? Como ele não tem relação de ordem, a próxima coisa que a gente verifica é se ele tem norma. E ele tem norma, né? Felizmente, o que a gente mede é a norma, que é exatamente ele multiplicado pelo complexo conjugado dele. Então, quando a gente mede o valor esperado da, da função de onda, né, que é a probabilidade de encontrar a partícula ali, na verdade, a gente está medindo a norma do número complexo. Isso é possível, tá certo? Só que a norma é assim, é um número bidimensional e a gente está medindo só um valor. Então, é claro que uma outra propriedade do número ficou livre. Né? Isso é exatamente o princípio da incerteza. Certo? Quando você mede a norma, você perde a fase, que é o argumento da função. Certo? Aqui fala muito claramente, o número que representa o resultado de uma medida ainda tem que ser real, tá certo? Mesmo na mecânica quântica. Tá certo? É por isso que a gente mede a norma, né, para ter algum resultado de medida, tá certo? E quando existe um operador, a gente fecha o operador, né, multiplicando ele à direita e à esquerda pela função de onda e a integra, certo? Então, do lado direito é o complexo conjugado da função de onda, tá certo? A gente obtém o valor esperado do operador, né, que é uma norma, né, feita sobre o operador, pela função de onda, pelo autoestado. Quando, quando é autoestado, dá número real, como alto valor. Certo? Quando não é, não pode ser medido. Bom, acho que eu já falei muito disso, né? Espero que tenha sido claro, né? Eu vou continuar estudando isso, porque uma coisa que me perturba muito é que existe muita exploração da mecânica quântica, usando, abusando do público leigo, né? Criam toda uma mística, todo um mistério, deixa de ser ciência para ter aproveitamento comercial, né? Então, seria bom, apesar que está sendo enganado, às vezes gosta de ser enganado, seria bom ter uma literatura que explicasse toda essa. Mas também é difícil até pessoas com formação científica, às vezes, aceitarem a natureza do número complexo. Eles existe um certo preconceito quanto ao número complexo. Todo mundo vê como um artifício, uma ferramenta para resolver equações. Não que ele possa ser a essência da natureza. E sendo a essência da natureza, a gente tem que aceitar que existem objetos físicos que têm a estrutura de um número complexo, certo? E as funções, as ondas piloto, de Broglie, as funções de onda que a gente encontra como solução, até para o átomo, são números complexos. Né? O movimento do átomo, do elétron no átomo,
É uma nuvem complexa que está ali. A gente tem que acertar a realidade e a realidade mesmo, né? Também existe uma escolha infeliz dos nomes entre real e imaginário, dá a impressão que o imaginário não existe de fato, não é real, né? Mas o número complexo, ele tem uma existência real e ele é a essência por baixo de toda a física e toda a matemática, certo? E é, o que deve ser aceito é que o número, o objeto físico mais fundamental, ele tem propriedades de número complexo. Parece, às vezes, que a gente está só jogando o problema para frente, né? Diz que o número complexo não tem a propriedade de ser medido e joga para ele a responsabilidade de, de a mecânica quântica não ser completamente determinística como é a física clássica, né? Bom, por que, que o número complexo é tão importante e a natureza o usa, né? Por ser, pela sua versatilidade, né? Se a gente olhar aqui, a cardinalidade dele é maior do que todos os outros números, certo? Ele é mais abrangente, mais versátil, todas as equações da matemática têm solução se a gente usa o corpo, trabalha no corpo dos complexos, certo? Então parece que ele é mesmo o fundamento, o fundamental da natureza, né? Aqui estão os imaginários como uma parte, o complexo é a soma, é bidimensional, né? O imaginário é unidimensional, como o real. Mas o complexo é bidimensional, ele é a soma das duas partes, certo? Que não, uma nunca pode ser reduzida à outra, certo? Então, um número totalmente novo, sendo bidimensional, ele tem propriedades extremamente diferentes dos números reais. Então, ele é muito versátil para criar um mundo físico, objetivo que a gente vive, até para dar estabilidade e ter soluções estacionárias que dão estabilidade para esse universo. Eu não acredito que se só existissem números reais, não acredito nem que o universo se formasse, quanto mais tivesse estabilidade. Existem números com dimensão maior do que o número complexo. Os quartênios têm dimensão 4, os octônios têm dimensão 8, né? Esses números também foram bastante estudados. Mas todos eles são menos versáteis do que o número complexo, os números complexos. Tá certo? E eles são o que há, né, na matemática e na física. Então, eles são bidimensionais, né? São representados em um plano com duas componentes, a real e a complexa. Eu acho que isso aqui todo mundo tem um conhecimento já, né? Aí a gente tem, como ele é bidimensional, ele tem que ser definido por dois valores. Um é o módulo, a norma, e o outro é a fase, o argumento, certo? A gente não consegue medir os dois ao mesmo tempo, né? Então, aí que surge o princípio da incerteza. E, apesar que o princípio da incerteza, ele tem outros detalhes, não é só isso, mas isso aqui é um dos problemas, certo? Também tem o problema da formação do pacote de onda. Quando a gente está trabalhando com os operadores, tem o problema da não comutatividade dos operadores, tá certo? Então, o princípio da incerteza é mais complicado, mas isso aqui está na base, né, da impossibilidade da gente medir, né? Se a gente mede a norma, existem dois pi possibilidades para essa norma, para essa mesma norma, certo? Então, por isso, h cortado dividido por 2π não é, aquilo é uma densidade linear de ação, né? Mas isso é para frente. Eu coloquei lá na bibliografia também um trabalho bastante simples sobre números complexos, certo? Eu acho que a maioria das pessoas não vai precisar disso, mas ele é bem simples e bem claro. E no final, enfatiza muito claramente que não há possibilidade de medir um número complexo porque ele não tem relação de ordem.
E, dois vídeos do YouTube, dois professores, um deles é o Roger Penrose, né, físico muito conhecido. Ele era um defensor eloquente de tudo isso que eu falei aqui. Para ele, os números complexos são a base do entendimento físico. A gente tem que aceitar mesmo que a física, na sua essência, ela tem uma estrutura de número complexo. Não que se resume à matemática, mas ela tem a mesma estrutura de um número complexo. Então, o vídeo dele é curtinho, 3 minutos, mas ele é muito claro nisso. A essência do mundo físico é o número complexo. Então, aqui um desafio, né? Depois esse, essa, essa transparência vai ser enviada para o professor Zadig lá, ele vai compartilhar com vocês, né? Vocês podem. Entre esses dois números aqui, o desafio é colocar um sinal relacional aqui, maior, maior igual, maior ou menor. Igual, claro que não é, né? É impossível, né, colocar um sinal aqui, porque a escala é a mesma, né, do eixo real e o eixo ordinário, a escala é a mesma. Eles têm a mesma norma, tá certo? Estão sobre o mesmo círculo, mas em direções diferentes, com ângulos diferentes. Então é impossível relacionar entre maior e igual, tá certo? Isso não foi muito explorado ainda, né? Mas isso também é a base da não localidade, né, das funções de onda, porque elas não se estruturam como a parte espacial do espaço-tempo, né, de uma forma ordenada. Também não se sabe exatamente o que é o espaço-tempo, certo? A gente pode ser a norma de alguma coisa complexa também. A gente não tem conhecimento ainda. Então, existe até um prêmio para quem conseguir definir mais claramente o que é o espaço-tempo. Então, eles não se organizam, né? No plano de Argand-Gauss, sim, existe até uma certa ordem ali já bem estudada, né? Mas quando eles estão no espaço ponto a ponto, né, tendo valores complexos, né, entre eles não tem ordem. Então, é o que pode gerar não localidade. Tem que lembrar que uma onda monocromática, né, uma onda dessas, monocromática, com um comprimento de onda muito bem definido, ela se estende por todo o espaço, tá certo? Então, o que a gente vê na verdade, uma combinação de ondas que estão se estendendo por todo o espaço. Se houver uma diferença de comprimento de onda, elas vão se anulando e longe da partícula elas se tornam zero. Mas isso é um outro assunto, certo? Mas essa impossibilidade de colocar ordem aqui pode estar relacionado com a não localidade. Está, né? A maneira é como expressar isso. Por fim, isso não é um problema de natureza tecnológica. Não importa o quão refinado seja o equipamento que a gente cria, né? Não é possível medir um número complexo. Certo? Mesmo se ele tivesse resolução infinita, a gente não consegue um padrão complexo. Né? E essa questão é conhecida como o problema da medida. Certo? Também bastante discutido. Bom, eu ia colocar um pouco do formalismo matricial de Heisenberg nessa, mas eu percebi que ia ficar muito longo e eu não tive tempo para fazer. Então eu deixei aberto para uma próxima, né? E também o formalismo de Dirac, certo? Fica para uma próxima, certo? E quando eu for discutir isso, eu também vou discutir relacionado com o número complexo, né? E outras, e aprofundar mais a relação
princípio da incerteza e não localidade. Aqui estão os artigos sobre o tempo, a função de onda do fóton, né, duas propostas, certo? Uma, nessa segunda aqui, ele chega a modificar as equações de Maxwell, constrói uma função também complexa, uma equação diferencial complexa para substituir as equações de Maxwell, que são real, para tentar obter uma função de onda para o fóton, certo? Em nível mais fundamental. São artigos interessantes. E aqui os dois vídeos, os dois primeiros aqui são dois vídeos onde os professores defendem isso tudo que eu falei, inclusive o Penrose. Que ele chegou a criar toda uma teoria baseada só em números complexos. Não funcionou, né? Os spinores, né? Em parte sim, mas em parte não. Então, não teve continuidade, mas outras tentativas virão. Então, para finalizar, o céu estrelado. Espero que tenha não tenha perdido o tempo de vocês. Estão falando o que todo mundo já sabia. E eu agradeço a oportunidade de apresentar, ter apresentado. Certo? Nós que agradecemos a disponibilidade, doutor Aparecido. E assim que tiver tempo, né, pode sempre estar disponível. Nosso grupo iniciou, né, com essas palestras e a gente está dando continuidade, né? E o nosso propósito é levar o conhecimento da ciência, seja onde for. E está aberto agora para perguntas, tá, pessoal? O pessoal que está no chat aí, dá uma olhadinha aí nas perguntas do professor e fique à vontade, viu? Está disponível. Alguém? Só não pode ser pergunta muito difícil. Eu estou sendo ouvido? Eu sou o Helder. Sim, está sendo ouvido. Ok, obrigado. Eu achei muito interessante, gostei muito, parabéns pela apresentação. Faz muito tempo que eu não vejo a dedução da equação de Schrödinger e com esse formalismo tão simples, porque o senhor não colocou aquela forma mais complexa com... É que eu sou químico, a gente destrincha ela com muito mais coisas até chegar aos números quânticos, né? Eu pediria para o senhor, se fosse possível, que disponibilizasse para a gente essa bibliografia, pelo menos a bibliografia, para eu poder dar uma olhada melhor, com mais detalhes. Poderia ser feito? Certo. Eu vou enviar o slide para o senhor. Então tá bom. Obrigado. Ele distribui, né? Porque ele tem o contato de vocês. Sim. Só para completar, quando eu aprendi sobre essas coisas, foi em Físico-Química 3, na UFRJ, Certo. foi mais ou menos em 93. Como é uma coisa que a gente gosta, a gente acaba gravando para sempre, fica gravado na cabeça. Uhum. E eu até escrevi aqui que eu aprendi no livro Quantum Chemistry, do Levine. Ele é bem antigo, não sei se você conhece ele. Conhece? Então, eu até iniciei o mestrado uma vez com esse livro aqui e tive que fazer uma prova em francês, que isso não tinha mais inglês, só tinha em francês. Eu não sei nada de francês, mas eu tive que aprender naquela vez lá. Mas é isso, parabéns, gostei muito da abordagem. O senhor manteve a abordagem simples, pelo menos no meu nível, simples do início ao final, e não deixando de ser claro. Sim. Se eu fosse falar, eu pretendo falar ainda, né, do formalismo mais elaborado, né? Eu queria tocar num ponto que eu não vejo muito ser tocado, né? Essa característica aí porque se eu falasse o que é normal, o que está nos livros aí, todo mundo já viu, né? Eu tenho certeza que todo mundo já tem
já teve um contato com mecânica quântica, já viu essas equações, você disse que já viu, acho que todo mundo já viu o, todo esse formalismo, né? Eu queria entrar no detalhe do porquê, né? Entendi. Inclusive, quando o senhor colocou na parte do formalismo matricial, eu falei, caraca, ele vai jogar uma matriz ali. Mas aí eu pensei, não foi não. E muito bem explicado, de forma bem simples, quando você colocou aquela função de onda, que é o resultado da soma de duas outras funções de onda, multiplicado por um fator, um coeficiente, e É tá tudo dentro da matemática pura. aquilo é o problema do gato de Schrödinger, né? É um estado, um mix, né? Misturado do gato vivo com o gato morto. É um, são os dois estados e antes de abrir a caixa você tem um estado misturado ali, que é a soma das duas. Né? Então tá tudo de acordo. E está evoluindo, né? O gato, antes de abrir a caixa, o gato não está num estado, ele está evoluindo, porque a parte temporal não se anula. Tá certo? Às vezes eu brinco falando que o gato não é um gato vivo esperando morrer, esperando quebrar o vidro de veneno lá, ele morrer. Realmente é uma mistura de gato vivo com gato morto, uma coisa que a gente não tem a menor ideia do que seja. Porque a gente só conhece o gato vivo e o gato morto. O estado misturado a gente não conhece. Nunca vai poder observar esse estado misturado. Quando abre a caixa, é um dos dois estados que a gente conhece que a gente vai poder ver. Exato. Então, com o tempo eu vou conhecendo as pessoas aí. Eu só conheço o professor Silvio por enquanto. Alguém mais, pessoal? Tem alguma pergunta para fazer ao doutor Aparecido? Eu agradeço, então, mais uma vez a oportunidade. Ok. Acredito que já o pessoal não tem as perguntas, né, para fazer no momento. A gente vai finalizar. Agradecemos novamente ao doutor Aparecido pela disponibilidade, certo? E a todos os que estão conosco na sala, tá? Obrigado. Sadiq, tá me ouvindo? Opa, sim. O Pedro fez uma pergunta aí, eu tô olhando aqui no chat aqui. O pessoal parecia muito Sim, boa a apresentação, excelente, perfeita. Eu cheguei um pouquinho atrasado, mas eu consegui acompanhar um pedaço dela. Excelente, tá? Só retransmitindo aqui a pergunta do Pedro, que ele colocou no chat, ele colocou escrito. Ele perguntou se não tem uma terceira perspectiva da gente ver esse gato de Schrödinger. Se tem que a gente tá vivo, tá morto, e tem uma terceira perspectiva também? Essa é a pergunta que ele queria fazer. certo. Bom, a gente só consegue observar os autovalores reais, né? Mas pode ter mais de um estado. Por exemplo, o átomo, né, o átomo de oxigênio, ele tem oito orbitais, né? Isso dividido em suborbitais. Então, o mix ali envolveria mais autoestados, né? Mas eles são essencialmente da mesma natureza. Não teria uma situação nova, certo? Pode envolver mais que três estados, né? Mais que dois estados. O gato de Schrödinger é uma simplificação. Pode envolver mais desde que o sistema tenha mais autoestados. Mas nenhum é diferente dos outros em termos conceituais. Não existe uma terceira, pelo menos eu não consigo imaginar. Dentro desse formalismo todo, como seria uma terceira opção. Alô? Não, perfeito. Agora eu vou, Sadiq, se o professor permitir,
E agora eu quero engatar uma dúvida minha pessoal mesmo. É, o, a terceira dúvida seria, eu sei praticamente nada sobre, eu não sei se o senhor comentou, pelo menos da parte que eu cheguei para frente, eu não vi o senhor comentando, talvez o senhor tenha comentado antes, eu perdi, sobre aquela interpretação na mecânica quântica de Everett, aquele Muitos Mundos de Everett. A minha dúvida que eu queria fazer é o seguinte, na interpretação de Copenhague, como o senhor explicou aí, a gente faz medidas de altos valores reais, ou seja, se algum determinado alto valor da minha função não for real, eu não tenho medida, eu não vou ter algo, vamos dizer, meu mundo real para poder medir uma determinada energia. Como é que funciona a questão de medida na interpretação de Everett? Digamos que a mecânica quântica que nós usamos seja de Everett. Como é que eu faço para utilizar ela em laboratório, experimentalmente? Como é que eu faço observações por ela? Bom, essa aí, se você vai por esse caminho, você dá um peso grande às probabilidades, né? Ou flutuações quânticas, né? Dessa maneira aqui, como é determinístico, né? Então não tem necessidade de ser estatístico. Ou seja, você compara um pouco mecânica estatística com mecânica clássica, né? Onde mecânica estatística, o sistema de muitos corpos são, aí sim, realmente, quando você olha um gás, tem variáveis ocultas lá, que são as moléculazinhas, e tem uma estatística. Eu não acredito que a mecânica quântica funcione assim, certo? Que tenha variáveis ocultas que precisam estar flutuando, tá certo? Para os muito universos, né? Você precisa de universos paralelos para manter a flutuação estatística nesse, né? Eu acho que a saída não é por aí, eu não acredito muito nesse caminho. Então, eu não estudo muito esse caminho porque a ideia já não me agrada. Então, eu não posso dizer muito em detalhes como que é. Mas é isso que você perguntou? Não, é isso mesmo. Ficou bem claro agora. É, porque na área que eu pesquiso, que é de cosmologia quântica, uma das teorias que se trabalha é aquela do William DeWitt, né? E o William ele trabalhou com as ideias do Everett e acabou influenciando o DeWitt também naquele formalismo que eles montaram da cosmologia quântica. Se o senhor me permite mais uma dúvida em cima disso, essa é mais simples do que a outra. Nessa mesma linha da interpretação de Everett, ok, não tem como a gente. É um negócio completamente fora. Eu também não sou nenhum sectário dela também, eu vou pela interpretação de Copenhague mesmo. Mas dentro da Everett, essa questão de multi-universo, eu sei que ela é diferente do multiverso que a gente conhece por aí, por exemplo, como de supercordas ou até do multiverso eu acabei esquecendo o nome do físico agora, mais recente agora que até mexeu com isso. Mas esse multiverso do Everett, essa é a minha dúvida. O multiverso de Everett, ele não é um universo parecido com o nosso, certo? É só um universo de probabilidades aonde você teria uma probabilidade de algo acontecer que não aconteceu e isso vai para um outro universo que aconteceria. Mas esse outro universo, na realidade, é só um universo abstrato que está dentro das minhas equações, certo? Ou seria um universo, vamos dizer assim, real, como um multiverso de teoria de cordas e por aí vai? É difícil dizer, né? Mesmo se for um universo abstrato, mas se ele for factível fisicamente, vamos dizer que ele não existe, né?
Porque mesmo o nosso universo, a gente imagina ele contido no nada, né? Então, são ideias difíceis de trabalhar, né? Eu não gosto muito dessa ideia. Eu, até a ideia de probabilidade não. Eu prefiro pensar na função de onda como uma densidade de presença, não como uma probabilidade. Eu, são duas formas de pensar. Ou a partícula está como um surfista numa onda, né? Ou a partícula está realmente espalhada. Eu acho que ela está realmente espalhada. Então, é a densidade de presença. Enquanto não for medida, ela está realmente espalhada. Eu não estudo muito essa linha porque eu não acredito muito nela. Certo? Mas eu posso ler mais a respeito disso e a gente conversa numa próxima oportunidade. Alô? Para mim, não, eu estou ouvindo aqui perfeito. Para mim está excelente, respondida as dúvidas que eu tinha. Se o pessoal tiver mais alguma dúvida aí, pode aproveitar também. Para mim, estou satisfeito. Certo. Elder, né? Sim, meu nome é Helder. Eu investiria meu tempo, né, em trabalhar uma situação onde tivesse uma solução exata para a criação de partícula, para a estrutura que tem o universo, e que um universo único, certo? Seria as constantes, o ajuste de constantes lá, mas de uma forma explicada, o porquê de cada uma. Eu prefiro ir nessa linha, de que o universo é único, não tem a flutuação, né? Quer dizer, a flutuação não é o fundamental, né? Ela surge, mas não é o fundamental. E existe uma estrutura fechada, uma estrutura muito fechada, estequiometricamente fechada, com todas as constantes fixas, levando esse universo do jeito que ele é. É isso que eu invisto meu tempo nisso, tentando achar essa estrutura fechada. Certo? Eu nem estudo muito as outras opções, porque pelo conceitualmente eu não sei. Não acredito que vá levar. Na química, a gente acaba pegando a equação de Schrödinger e deixa ela bem certinha, mas só para o átomo de hidrogênio. Quando você coloca mais um caroço ali, um core, aí a gente já faz as aproximações, né? Aí tem vários tipos de aproximações que fazemos. Nem sei como está atualmente, mas na época que eu estudava, a gente usava cálculos Hartree-Fock ab initio Uhum. e depois passamos a usar o CI, que é o método de interação de configurações. Mas tudo isso era só para dar uma resposta aproximada de onde está o elétron naquele instante, naquele orbital. Então era isso. Agora, exato, era só para o átomo de hidrogênio. Isso me dava uma insatisfação muito grande. Muito grande. Porque Você vai para o problema de muitos corpos, né? problemas de aí depois surge esse problema de multicorpos, a não linearidade, pô, equações não parciais, não lineares, pô, é muito complexo de se resolver e chegar a valores
factíveis, né? Que você possa entender no todo. Sim. A- É impossível resolver, né? Porque Isso, o movimento dos elétrons perturba a órbita, né? Mais de um elétron. Só quando tem um elétron só. isso, exato. Exato. Colocar um segundo elétron já perturba de forma intratável. Mas eu fiz muito Zemovac, muito cálculo, né, de sistemas moleculares. E a saída é mesmo tomar os orbitais do átomo de hidrogênio como uma base, né, ortogonal, que Isso, as funções, as funções do espaço de Hilbert do sistema que é o átomo de hidrogênio, e expandir a solução de um átomo com mais elétron tem que ser uma combinação linear dessas funções que já existem. é, Então, a gente fazia muito isso de montar combinações lineares, né, dos outros orbitais, usando gaussianos, tudo, e tentar, por aproximação, né, achar as soluções. Então, é a saída. E hoje a computação está tão desenvolvida que as soluções são ótimas, né? Não é exato, mas elas são muito boas. isso, é exato. Na minha época a gente usava um programa na plataforma Windows, que era Windows 95, 98. Usei na OS2/Warp, que é um sistema IBM, e em sistema Unix puro. Esses cálculos levavam de um dia para o outro, ou uma tarde inteira, era para fazer conformações de moléculas, geralmente organometálicas, para ver qual a melhor conformação. Ou seja, achar o ponto de célula ali embaixo, ponto de célula, né? De menor estado de energia, que seria o estado mais, que ela ficaria mais tempo naquele estado, né? Uhum. Porque as moléculas, a gente costuma ver átomos e moléculas como coisas estáticas, mas não são estáticas, são totalmente dinâmicas. Uhum. E as equações mostram isso. Mas a gente estudava para ver qual era a melhor conformação, ou em que estado estaria na melhor conformação de baixa energia. Sim. Excelente, professor. Professor Helder, Oi. Foi não. sábado agora que vem a gente vai ter a sua palestra, né? Tá tudo certo, né? Isso, ok. Então, para quem ainda não sabe, né, próximo sábado agora, o professor Helder vai estar descrevendo sobre a teoria que unifica todas as forças da natureza, né? Que é Pois a é. teoria das cordas. O professor Alexandre que vai me sacanear, né? O professor Alexandre está aguardando, ansioso por essa. Não, peraí, não me mata. Ah! Quebrando essas leis, não, pô. Aí vocês vão jogar meu doutorado pra fora. Não faça isso comigo. Eu só vou falar para ele pegar leve, porque eu sou café com leite ainda. Ó, eu fui químico lá em 96. Mas tudo bem. Mas é legal, é divertido esse nosso bate-papo. Tá? Tranquilo. Então, damos finalizado por aqui, agradecemos a todos e até o próximo sábado. Obrigado.